deixa eu tentar retomar uma próxima ideia, Tá. tá? Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão vendo como ele tá manipulando aqui. Né, Eu agora? tô... Não, eu tô mediando. Mas assim, o peso que tinha sobre uma pessoa, sobre um cristão, o peso que a igreja colocava e também fazia a pessoa ter um olhar para Deus como se fosse um Deus, no mínimo, pouco amigável. Castigo. Porque o que acontecia? Tudo era mediante o sacerdote, né? Eu precisava pedir perdão, o sacerdote, que eu tinha que pedir perdão para o sacerdote me perdoava, porque eu não tinha o acesso. O que contraria a palavra quando Jesus morre, o véu se rasga e, enfim. E a pessoa detinha essa pressão, né? Essa pressão de não poder chegar até Deus. Eu quero trazer um pouquinho sobre o que a gente fala sobre lei e graça. Nós não precisamos entrar no assunto lei e graça. Mas dentro desse fato histórico, porque aqui o povo era praticamente subjugado, né? O povo não tinha... É como tu falou antes sobre a chave, é isso que eu estava... Que o Papa, ele tinha a chave, né? Mas, na verdade, ele trazia uma intercessão, né? Ele seria muito mais abençoador se fizesse o que ele tinha que fazer, que era interceder pelo povo, mas não oprimir, enfim. Então o povo tinha que confessar os pecados para ele, e ele que trazia o perdão para o povo, não Deus perdoava, mas o sacerdote, né? Enfim. Essa questão, hoje, nós não estamos debaixo dessa opressão, esse jugo aqui, né? Mas... Não sei, depende, tem o padre ali, o conhecido ali, que falou que... Né, mas dos cristãos, né, que... o cristão acho que pode falar direto com Deus, não precisa pedir pro Papa. Enfim. Não, mas isso dentro dentro no contexto protestante. E tá bom. Aonde eu quero chegar? Será que a gente não reformou demais? Nós hoje, 2020, a gente não está reformando demais. Claro, isso aqui eu não concordo. Eu sou bem claro, tá? Sou bem claro que eu não concordo com isso. Eu desconcordo. Mas a gente não reformou demais, que além de não estar prestando conta para o sacerdote, agora não estamos prestando conta para Deus? Então, nós falamos num programa atrás... A gente falou sobre isso. Isso, e o Thiago, o professor Thiago... Mas só um ponto. Mas só para ver como é interessante a história. Claro, mas olha só, olha a linha de raciocínio. Nós falamos a respeito de processo, alguns programas atrás, né? Falamos a respeito de processo, nós estávamos falando de salvação. A gente está perdido, daí a gente encontra a palavra de Deus nos confronta, a gente percebe que a gente está errado e aí a gente começa a buscar uma santificação. Tá? O Espírito Santo de Deus começa a nos trazer para a santificação. Isso é um processo. Perfeito. Bom, nisso tudo funciona do mesmo jeito, cara. A igreja, no meu ponto de vista, tá? Depois vocês discorrem aí o que vocês pensam em relação a isso que eu vou falar. A igreja, ela detinha um poder político, social e espiritual. Ela cobrava os impostos, não era para o país, ia para Roma. Ela cobrava as indulgências e tantas outras coisas que nós falamos aí. Então ela detinha esse poder. E ela impedia a igreja, o povo, de ter acesso à palavra de Deus, porque é fácil, cara, tu manter um povo cativo se o povo não conhece a verdade. O povo perece por falta de conhecimento. É isso aí, palavra de Deus. Então é fácil tu manter um povo cativo. E às vezes eu brinco que não são só políticos que gostam de pessoas burras, pastores também. Alguns, né? Alguns também. Não orientam seus fiéis a ler a Bíblia, e aí tu encontra uma igreja ou um programa como o nosso que... Cara, vai ler a Bíblia, velho, é aí que tá a resposta. Entendeu? Porque a igreja, ela mantinha o povo cativo porque o povo não lia. Quando entra a reforma entra justamente para fazer com que o povo pudesse ver e conhecer a verdade e deixar de ser cativo. Esse foi um processo.
O que eu vejo que a gente vive Porque hoje? conhecereis Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, o que eu vejo hoje? Hoje não é mais a liderança, mas é sim o próprio povo está se afastando da palavra, porque já não é mais interessante saber a verdade. Porque eu quero viver do jeito que eu quero, e não do jeito que a palavra manda. Uhum. O que é legal, Lutero, com todo o movimento, essa questão de ignorância, né, que ele combateu, que estava centrado nas mãos da Igreja Católica, né, que comandava na época. A questão do clero, né, institucionalizado, que somente eles poderiam ter acesso, né, e na verdade o Lutero ficava indignado porque ele, conversando sobre Bíblia com o clero, já mostrava que os caras não sabiam nada. Não sabia. Ele ficava indignado com os caras, né? E ele fala que não, cara, que não tem que ficar o acesso a Deus somente ao clero. Ele fala que todos somos sacerdotes. Todos, né? E isso reflete, né, para essa questão que, né, nos dias, até mesmo perdura nos dias de hoje, que não é só os políticos que querem que o povo seja ignorante, os gerentes do banco que te empurram financiamentos e como é que é, apólices que acham que, né, eles querem que você continue ignorante financeiramente também, né? Também pastores que querem que continuem que o povo seja ignorante religiosamente, no contexto religioso, no contexto espiritual, né? Para que o povo não descubra que todos nós somos, né, sacerdotes, todos nós podemos fazer algo para Deus, né? Só que hoje em dia entra essa questão né, a gente comentou antes já, do sistema maligno, né, que as pessoas elas não querem mais ser confrontadas com a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus ela justamente fala que, né, a gente brincou antes do programa, a porta é estreita, né? A porta é estreita. Isso quer dizer o quê? Que a salvação ela vem pela graça, mas tem que haver uma conversão. Tem que haver o abandono de pecados, tem que haver um jeito certo de caminhar para Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Isso aí é um provérbio maldito, provérbio secular, né? Que não, há apenas um caminho que leva para Deus, é através de Jesus, mas Jesus, a gente já falou também, né? A gente sempre gosta de citar programas atrás porque a gente fala, e isso mostra que a gente sempre está na mesma linha, isso é legal. Que Jesus falava, vai e não peques mais, né? Não é, vem meu amado que está tudo certo, continua, venha como estás e fique do jeito que estás. Não, venha como estás, mas venha. E quando você voltar, não peques mais. Eu tenho um ponto de vista também em relação a isso, que eu entendo que um dos princípios ali era o princípio pessoal, né? Quando Lutero ele se indigna com a situação, é porque era o pessoal. O que acontecia em relação ao espiritual, né? O que acontecia? O sistema romano, então, estava entre o homem e Deus. Existia todo um sistema. Quando eu lembro de versículos padrões aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim, Jesus falando. E uma das coisas que também, quando orassem, né, uma das coisas que o povo precisava fazer, quando orasse, tinha que ser mediante em algumas vezes, mediante algum santo padroeiro, né? O santo padroeiro tinha esse que intercedia diante de Deus. A gente vê isso aqui e se escandaliza. Não, meu Deus, né? Eu não quero. Chega até eu vejo como uma falta de educação, chutando santo, enfim. Isso é uma vergonha, é uma falta de educação. Mas a gente não vive isso. Mas será que não estão mediando a nossa vida com Deus? Será que nós não estamos promovendo pessoas para mediar a nossa vida com Deus? Tirar do nosso pessoal,
Sabe? é, cara. Eu e Deus, na minha madrugada, na minha manhã, na minha tarde, o horário que é possível, eu e Deus estamos aqui. Senhor, fala comigo, tá aqui tua palavra. Será que eu não estou precisando de alguém para mediar, para chegar a Deus? E eu esqueço do que Jesus é o caminho, a verdade. Pois é, Porque uma coisa é eu ter alguém que me direciona, o pastor da minha igreja, o meu pastor, os meus amigos aqui, alguém que me direciona a eu buscar, alguém que me ajuda, um facilitador, ajudador. Mas não alguém que me cabresta. Exatamente. E não alguém que, se não tiver aquela pessoa do lado, eu não consigo chegar diante de Deus. Pois é, daí deixa eu botar um pouquinho de fogueira na lenha, que nem diz o... um pouco de lenha na fogueira, tá? A gente olha para esse teu comentário, pastor Jeff. E aí, será que quando a gente diz que a gente é luterano, tá na hora. Quando a gente diz que a gente é calvinista, quando a gente diz que a gente é arminiano, a gente não está fazendo a mesma coisa? Tu entende? Porque eu vivo os pensamentos do Armínio, eu vivo os pensamentos do Calvino, eu vivo os pensamentos do Lutero, não vivo os meus pensamentos. Tipo, se os cristãos atual criticam a igreja romana por causa do cabresto que é colocado em relação à mediação, por certa forma estão fazendo igual, cara, se tornando... então a gente vai dizer aqui que nós somos dalsotianos. É. Ou não? Seria, né? Seria isso, cara. Porque a gente pega uma visão e a gente segue aquela visão. Agora, isso não me torna um dalsotiano ou um calvinista, um arminiano. Tá certo, eu concordo com os pensamentos de Armínio, eu concordo com os pensamentos do Calvino, eu concordo com os pensamentos do Lutero, eu discordo dos pensamentos de cada um deles também. Eu tenho os meus pensamentos, cara, e eu vou... Aí, como eu falei um tempo atrás numa pregação, nenhum desses caras, nenhum deles, Jeff, eu te amo, cara, eu te admiro, eu gosto de te ver falando, assim como eu gosto de ver o Thiago falando, mas vocês não levam os meus pensamentos cativos, cara, não levam, vocês não vão conseguir. Eu tenho os meus pensamentos, eu penso por mim, eu decido por mim, e a palavra de Deus, sim, essa leva os meus pensamentos cativos. Se um dia tu levantar qualquer hipótese que for contra aquilo que eu entendo na palavra de Deus, não vamos fechar. Então, eu concordo com o que tu está dizendo, só que eu vejo que hoje a igreja faz a mesma coisa. A igreja se fecha no pensamento do fulano, velho. E ai do cara, a gente falou aqui sobre os profetas... aquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Contra o ungido do Senhor. Eu saí de uma igreja faz pouco tempo, eu quero falar sobre isso hoje abertamente, eu nunca falei sobre isso tão claramente como eu quero falar hoje. Eu saí de uma igreja, eu participei dessa igreja há 28 anos, eu estou há 3 anos na TDA, tenho vivido o melhor tempo de Deus para mim nessa terra aqui, na TDA. Vivi 28 anos lá nessa igreja, eu devo a minha vida para o que essa igreja fez por mim. Vocês nunca viram e vocês nunca verão, e não tem um aí que possa me acusar de eu ter falado mal da igreja, do pastor daquela igreja, cara. Eu não concordei mais com algumas coisas, verdade. Eu fiz o quê? Eu sentei, foi com ele. Eu conversei, foi com ele, com o meu pastor, o pastor Joyce, quem eu amo e admiro de paixão. Sentei e conversei com ele, falei para ele, pastor, não dá mais, as nossas visões não se fecham. Antes que o meu coração se rebele contra o Senhor e eu traga problema para a minha vida espiritual, é melhor a gente não ficar mais junto. E sair da igreja e vir para cá para a TDA, de cabeça erguida, honrando e respeitando aquele homem de Deus que é, com as falhas dele, assim como eu tenho as minhas falhas. Talvez o errado no processo tenha sido eu, nem tenha sido ele, entendeu? Mas o que eu vejo hoje é que quando... Eu tô voltando num assunto antigo, né, cara? O que eu vejo hoje é que quando a gente não gosta do que o cara faz, a gente sai por aí denegrindo a imagem do cara e não fala com mais ninguém. Não deixa ninguém levar teu pensamento cativo. Vai para a palavra de Deus e vê o que a palavra de Deus diz.
Porque só tem um mediador, e esse mediador é Cristo Jesus. Ele não é o pastor Goulart, ele não é o pastor Jeff, ele não é o professor Tiago. Esses caras podem ser agente de conhecimento na vida da gente, assim como são para mim, vocês dois, agente de conhecimento na minha vida. Mas não é em cima de vocês que eu vou ter minha salvação, então não é em cima de vocês que eu vou permitir que os meus pensamentos fiquem cativos. É isso aí. Também é a própria questão de as pessoas, elas quererem tudo pronto, né? Tudo na mão, tudo entregue, tudo requentado, né? Não quer se dar o trabalho de pesquisar, né? Porque, cara, exige tempo, exige dedicação, exige trabalho, né? Exige experiências pessoais, né? Com a palavra de Deus, né? Então é muito mais fácil você pegar ali um pastorzão, até a gente falou também, né? Um pastor midiático e tal. Nossa, tudo que aquele cara fala e é isso aí, meu Deus do céu. Não, beleza, cara. Ele pode ser um homem de Deus, mas ele é um homem. Ele é falho, ele comete erros também, sabe? Então eu não posso né, usar um termo, endeusar o cara, né? Ele é um ser humano como qualquer outro. Né? E né, o nosso curso aí que vai ser no sábado, ele vai te dar uma visão da reforma, vai ser bem legal, mas tu quer descobrir mais a fundo, tu vai ter que se debruçar, tu vai ter que, né? Assim é como a palavra de Deus. Terça-feira a gente tem aula aqui, a gente está fazendo imersão do Antigo Testamento, a gente pega a cada aula, a gente dá uma olhada, dá uma visão geral sobre cada livro da Bíblia, né? O tema que trata, o contexto que eles viviam, as passagens mais importantes, né, para dar um entendimento para o pessoal, sabe? Mas é baseado, esse é baseado no que eu passo, no que eu vivi, no que eu estudei, no que eu enxergo, sabe? No que eu considero certo, né? Mas a pessoa, ela quer esquadrinhar mais, ela quer descobrir mais, ela tem que se dar o trabalho dela se debruçar, né? Então eu vejo que hoje em dia, como a gente vive numa sociedade fast food, tudo muito requentado, tudo muito pronto, faça em 5 minutos, né? Eu vejo que as pessoas não querem se dar o trabalho, sabe, de descobrir também, ou de pagar o preço de orar, de buscar, de ter um entendimento, porque... Cara, Eu vejo isso que tu tá falando como uma das maiores lições que estes homens podem dar, sabe? A questão do esforço, sabe? Da dedicação pelo reino de Deus. Vamos dar um exemplo. O apóstolo Paulo, a gente comenta, depois de Jesus, não há uma figura maior do que o apóstolo Paulo. Eu acho que nós vamos chegar no consenso nisso aqui, né? Depois de Jesus, no Novo Testamento, não há uma figura maior que mais trabalhou do que o apóstolo Paulo, tá? Podemos gostar de outros e tal, mas cara que trabalhou... Não só no Novo Testamento, acho que pro resto da vida, mas da história. Mas o que ele fez logo após que ele se converteu? Cara, ele conta nas cartas dele que ele se retirou 3 anos e foi para a Arábia, né, para um deserto, para o quê? Para estudar, para conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais para estudar as escrituras e enxergar... Deixa eu só fazer um parênteses assim, daí tu já continua. O que acontece? Saulo estava em cima do cavalo, Jesus veio, né? Veio a luz, trouxe a salvação de Saulo, transformou Saulo para Paulo, e a partir dali Paulo foi. Lendo a Bíblia, aqueles poucos versículos dessa história, a nossa mente, se ela não tiver... conhecimento, o nosso cérebro não tiver o conhecimento de toda a história, a gente vai entender assim, depois daqueles 3 dias ele voltou à visão e a partir dali Paulo foi o que foi. Exato. E tu conta, e a história não é essa. Isso, normalmente, e talvez a gente... Não foram 3 dias, foi foram ensinado anos. errado. Esses 3 dias que Paulo ficou cego, ele não comeu, não bebeu, o caráter dele foi transformado e tal, e ele voltou. Cara, não. Na verdade, ele começou a pregar e os próprios apóstolos pegaram e falaram, cara, tu precisa saber mais. Segura tua onda. Calma, segura tua onda. Ele foi. Mas ele era um grande conhecedor da palavra. Sim, ele era um conhecedor do Antigo Testamento, e eu tenho certeza que nesses 3 anos ele foi estudar o Antigo Testamento, apontando para Jesus.
Ele foi conhecer Jesus através do Antigo Testamento. Muito se fala também de Jacó, né? Puxando do Antigo Testamento. Jacó, quando ele lutar com um anjo, né? Um anjo, o nome dele é mudado e o caráter dele é transformado. Cara, o caráter dele é transformado numa noite. O caráter dele não foi transformado nos 20 anos que ele passou lá sendo enrolado pelo sogro dele, mudando salário, ele querendo se casar com uma esposa, o sogro dele enrolando. Não foi nesses 20 anos que mudou o caráter dele. Só que as pessoas querem uma solução rápida, velho. Né? Não querem, né? Faça tudo que você quiser. Agora, teu pensamento, né? Por isso que as pessoas vão ali. Mas esses pensamentos mágicos, né? Pensamentos mágicos, por isso que, né, se vende tanto, vou ficar um seminário 2 dias, vai mudar toda a minha forma de pensar, de ver e tal, eu vou fazer. Cara, não vai. Não vai. Eu vou falar uma coisa que... Pode haver dedicação, né? Eu vou falar uma Empenho. coisa que até é algo que não que seja... enfim, não vou justificar, né? Mas, por exemplo, essa questão de logo ser transformado. O que nos transforma é a palavra de Deus. Correto? O que acontece quando pode acontecer quando chegamos no culto. E isso eu entendo como uma preparação para algo maior ou melhor que vai vir depois. Um louvor, nós estávamos comentando, uma música mais emotiva, que me emociona mais, né? Só que o que acontece? Aquilo ali não é o que basta, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, a Bíblia, a palavra. Durante o culto, Deus ainda vai falar. Exato. Quase sempre é o louvor antes, né? Eu não sei como... Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe? E essa palavra que eu recebo, eu não posso... aquilo que Deus tem para minha vida naquele momento, naquele culto ali, eu não posso limitar ela a uma canção. Deus falou comigo só nessa canção. Ou Deus falou comigo agora. Não. Eu recebi uma palavra, aquela palavra vai continuar transformando a minha vida. O processo dela trabalhando a minha vida, ele vai continuar. E eu entendo às vezes, e algo que eu passo às vezes, eu recebo aquilo ali, me impacta de tal maneira, que eu acho que a partir dali, eu caí do cavalo, fiquei 3 dias cegos, e a partir dali agora vai começar tudo na minha vida de novo. Toda segunda-feira eu vou começar o regime, entendeu? A partir de segunda-feira a minha vida a minha alimentação vai mudar, porque eu vou, enfim, vou ficar tanquinho e coisa. Mas se eu não cuidar da alimentação, se eu não fizer esse processo de exercício físico, se eu não, entende? Eu estou trazendo para essa analogia aqui, mas se eu não entender que a palavra de Deus tem que ser constante na minha vida, sabe, eu sofrer pela palavra de Deus. Os caras sofriam. Sabe, qual que é o sofrimento nosso hoje? Deixar de assistir série? Qual que é o sofrimento hoje? Sabe, porque se eu considerar o tempo que eu tenho, olha, porque não é questão de gestão do tempo. Eu vi alguém dizer que gestão do tempo só Deus faz, porque Deus, eu tenho que entender o meu tempo, programar o meu tempo. Todos nós temos 24 horas. Né? Só que é isso. Por que nós estamos falando desses pontos históricos, desses homens que sofreram coisa? Porque não foi de um dia para o outro. O evangelho não chegou até nós, assim, da cruz para 2020. Não, o evangelho teve muitas pessoas sofrendo. E eu até comentei para finalizar o pensamento, se Jesus não volta em 100, 200 anos, o que vai ser dos nossos... Agora não está me faltando a palavra, mas... filhos, descendentes. Os nossos descendentes, eles vão assumir a mesma fé que nós assumimos? É esse ponto, são essas perguntas que nós hoje, Igreja do Senhor, eu acho que nós podemos fazer também.